Irmãos, nós vamos agora meditar na Santa Palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro, Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. Antes da leitura do capítulo 19, eu vou ler apenas um verso do capítulo 18, verso 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Agora capítulo 19, perdão. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daqui. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, anjos, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até ao maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade? Faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até à presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, falou a seus genros e aos que estavam para se casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Zombaram, acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher, as tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher, suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pare em toda esta campina, foge para o monte, para que não pereças. Até aí, recline sua fronte. Senhor, muito obrigado pela leitura, o registro desta Escritura, e eu me coloco agora nas mãos do Espírito Santo, porque se o Espírito não aplicar a palavra, não haverá proveito. Se o Senhor não ministrar, se o Senhor não falar, vã é a palavra do homem. Pai, eu me coloco nas tuas mãos, dá-me graça, usa a vida deste teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lições do livramento de Ló e sua família. Lições do livramento de Ló e sua família. O texto de Gênesis, ele não foi escrito
visando defender uma soteriologia, ou seja, uma doutrina de salvação. Não era este o objetivo original deste texto. Ele retrata, como viram aqui, a libertação física de 4 pessoas de um juízo iminente sobre cidades que estavam condenadas. Porém, este texto, ele pode conversar com textos do Novo Testamento, para que possamos ver nele algumas doutrinas cristãs, como, por exemplo, salvação, graça, graça preveniente, perseverança dos santos, responsabilidade pessoal e juízo. Todas são doutrinas bem robustas do Novo Testamento. Agora, por que Deus resolveu destruir aquelas cidades? Capítulo 18, verso 17, lá diz que, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Depois o verso 20, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Então olha aí, amados, fazendo aí um fortalecimento do termo. O seu pecado é grave. Na Revista e Atualizada, a tradução Revista e Atualizada diz: o clamor da cidade tem chegado até os céus. A coisa era tão tremenda, tão terrível, que diz que o pecado clamava. Não eram pessoas clamando, não, a Deus naquela cidade. Nós vimos ali 4 pessoas apenas ali que deram crédito, mas era o clamor do pecado, a maldade, a violência, os assassinatos de todo tipo, injustiça, perversão. Essas coisas clamam ao trono de Deus. Há um registro bíblico também no livro de Gênesis, quando Caim matou seu irmão Abel. Deus perguntou para ele: onde está Abel? E ele respondeu: não sei, eu sou o guardião do meu irmão, sou o tutor do meu irmão. E Deus então disse: da terra o sangue do seu irmão está clamando aos céus. Em 2017, a revista Veja, ela publicou o ranking das 50 cidades mais violentas do mundo. Será que nós estamos aí nesse ranking? Olha só, destas cidades, as 50 mais violentas do mundo, 12 estão no México. Até esta semana, a CNN passou aí um programa sobre a violência no México. Coisa terrível, irmãos. Principalmente a cidade do México, Tijuana e outras cidades. Dezenas de cadáveres, todos os dias, são recolhidos naquelas ruas. Então, 12 cidades no México, 17 estão no Brasil. Dessas 50 cidades, 17 estão no Brasil. As primeiras: Natal, Fortaleza, Belém e Maceió. Olha aí, cidades violentíssimas. Outras cidades pelo mundo afora, como Caracas, na Venezuela, Cidade do Cabo, na África do Sul, Kingston, na Jamaica, New Orleans, nos Estados Unidos, e por aí vai, aquelas 50 cidades. Somente no Brasil, nesses últimos anos, tem morrido, principalmente jovens, uma média de 55 a 60 mil jovens, e não é de Covid não. Assassinato, drogas, cobranças de drogas, brigas. A Bíblia diz que a justiça exalta as nações, mas o pecado é a vergonha dos povos. Provérbios 14, 13. A justiça exalta. Deus ama um país onde impera a justiça, o bem-estar social, mas Deus odeia aqueles lugares onde há injustiça, onde o pecado graça, como nessas cidades aqui. Nos dias de Ló, o contexto social das cidades no entorno de Sodoma e Gomorra era terrível. O som está com muito efeito? Vocês estão agredindo um pouquinho o ouvido? Não.
Está normal? Ok? Não sei se para mim aqui, por causa do retorno. Então, o capítulo 19, verso 1, começa mostrando Ló assentado à porta da cidade. Isso não pode passar desapercebido. Por que Ló está assentado à porta da cidade? Por que ele não está lá na sua casa? Tranquilo? Há uma mensagem aí. A atitude dele era uma atitude de preocupação. Ló estava refletindo sobre a situação moral da cidade, porque ali começava um costume que depois cristalizou-se, um costume que depois foi inclusive incorporado na lei de Moisés. A porta da cidade naquele tempo era como se fosse hoje o paço municipal, era como se fosse o fórum da cidade, onde as questões eram resolvidas, tratados eram feitos, casamentos também, e as lideranças, os anciãos da cidade se assentavam à porta da cidade. Então lá estava Ló como uma autoridade daquela cidade. Do capítulo 19, verso 1 a verso 3, nós vemos aí Ló, um homem preocupado. E aí ele recebe a visita daqueles seres angelicais, como se fossem homens. Imediatamente ele os reconhece como sendo angelicais. Ele reconhece a autoridade espiritual deles, ele se mostra aqui um adorador. E ele os convida a entrar na sua casa. E ele mostra ali toda a sua generosidade, oferece ali um banquete para aqueles anjos. Do 19, verso 5 em diante, nós temos o retrato dos homens daquela cidade. Depravados, sexuais, irreverentes e sem respeito. A figura de Sodoma, ela mais ou menos se iguala àquela figura que nós temos agora no Novo Testamento. Está lá no livro de Romanos capítulo 1, e eu fiz um pequeno resumo, porque do capítulo 1 de Romanos, verso 18, até o verso 31, lá diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Tornaram-se fúteis em seus corações, insensatos, tornaram-se loucos, por isso Deus os entregou à impureza sexual, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. E vai descrevendo mais a situação da sociedade. E a nossa não é diferente daquela, talvez até mais acentuada, todas estas coisas. E como pensa Deus? Como está reagindo Deus com tudo isso? Se no passado o clamor da impiedade de Sodoma, Gomorra, chegou ao trono de Deus, e o que dirá o nosso tempo? Você entende por este texto de Romanos a natureza humana? A necessidade que nós temos de regeneração, de novo nascimento, de mudança de vida, mudança de coração. Se o homem não se converter, diz o texto de Salmos, Deus afiará a sua espada. Deus está aguardando a conversão. E graças a Deus, milhares, milhões têm se convertido, têm mudado de vida, nações têm sido transformadas pelo poder do Evangelho. E nós cremos na obra que o Espírito Santo realiza no interior do coração, porque quando ele muda de dentro para fora, ele transforma, ele muda o ser humano na sua inteireza. Então nós vamos agora às lições do livramento de Ló e sua família.
Então a primeira lição que nós temos aqui: Ló e sua família foram salvos por um ato de misericórdia. Tem um amém aí? Amém. Um ato de misericórdia. Deus precisaria se importar com eles? Abraão já havia brigado com Deus ali um pouquinho antes, dizendo: mas Deus, se tiver lá naquela cidade 50 justos, o Senhor vai destruir a si mesmo? E depois 40 e 30, e foi abaixando o número, né? No fim tinha 4, e Deus se importou com estas 4 pessoas, sendo o Senhor misericordioso, diz lá. Por quê? Porque eles estavam lerdos, os anjos ali tiveram paciência, estava enrolada a coisa, o anjo querendo tirar de lá de Sodoma, porque cairia o fogo do céu, destruiria as cidades, e eles enrolando, parecia que não queriam deixar a casa, não queriam sair dali, estavam atrapalhados, morosos. Isto fala daqueles que adiam a tomada de decisão. Deus está chamando você para uma mudança de vida, para uma conversão, para uma entrega total, mas você tem postergado, você tem adiado, você diz: agora não, agora é cedo, mais tarde, depois que eu me aposentar, depois que fizer isto e aquilo, aí eu vou servir a Deus. Deus está chamando você agora, amém? Pare de adiar e tome uma posição, porque a misericórdia de Deus está aguardando você, porque Ele ama a sua vida, aleluia. Os anjos agarraram aquelas pessoas pelas mãos e os tiraram da casa. É a graça preveniente, uma das doutrinas que ensinamos na igreja do Nazareno, uma graça que precede, uma graça que vem antes, uma graça que prepara a pessoa para o encontro libertador. Este ato prefigura a salvação de cada um de nós. Quem sabe com você, comigo, um dia também estava difícil a tomada de decisão. Você se lembra quando você se converteu? Você se lembra quando o pastor pediu para você levantar a mão e parece que a sua mão estava pesando 50 quilos, né? E você não conseguia levantar a mão para tomar uma decisão por Cristo. Estava difícil, mas Deus apertou você. Deus mandou a aflição de alma. Deus mandou a doença. Deus mandou a crise. Literalmente, Ele arrancou você daquele estado de perdição. Lá em Ló, o amor de Deus se chama misericórdia. Na graça, o tempo que nós vivemos, né, o amor de Deus se chama graça. Favor que você e eu não merecíamos, mas Ele resolveu nos amar e nos salvar. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dádiva de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Então a primeira lição: Ló e sua família foram salvos por um ato de misericórdia. E nós também, salvos por um ato de misericórdia de Deus. Segunda lição: o livramento de Ló e sua família nos ensina que a salvação é individual. Verso 17. A ordem dada pelo anjo foi: livra-te, salva a tua vida. Esta foi a primeira ordem. Todos estavam a caminho do livramento. O anjo já tinha tirado eles da casa, estavam já a caminho do livramento, mas cada um devia cuidar de si e sair da cidade. Com relação à salvação da alma, a salvação, nós sabemos, ela vem de Deus. Só Deus pode salvar, mas a responsabilidade é pessoal. Amém? Salvação é com Ele, só Ele pode salvar, mas a responsabilidade é sua, é minha. Assim como a imputação também do erro, ela é pessoal. Veja o que diz aqui o profeta Ezequiel: aquele que pecar morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho.
A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então a responsabilidade é pessoal. Seu pai não vai responder por você, seu marido não vai responder por você, sua esposa não vai responder para você. Você vai responder quando você chegar diante do trono da glória, no trono do juízo de Deus. Amém? Glória a Deus. A eleição divina elege os que creem em Cristo, sendo a fé o requisito essencial. Pela fé eu creio, Senhor. Eu reconheço o sacrifício. Eu entrego meu coração. Pronto. Simples. E aquele sacrifício tornará eficaz para você, para a sua salvação. Terceira lição. O livramento de Ló e sua família nos ensina que temos de perseverar no caminho da salvação. Verso 17 ainda, segunda ordem dada do anjo: não olhes para trás, nem pare em toda esta campina. Não olhes para trás. Quantas pessoas têm olhado para trás? Quantas pessoas começaram tão bem, estavam correndo a carreira cristã, estavam saindo da cidade da destruição, mas de repente olharam para trás. E por que olharam? Talvez porque o coração ficou para trás. O coração ficou nas coisas que amava no mundo. A mente não se desligou do passado, dos prazeres, das orgias, das amantes, das bebidas, dos bailes, dos forrós, do cigarro e dos amigos. Ficou tudo lá, mas está aqui na mente e às vezes no coração. Quantas pessoas que já confidenciaram comigo: mas pastor, se eu entregar a minha vida para Jesus, eu preciso largar de tudo aquilo. Eu não posso mais curtir as minhas noitadas. Essas coisas têm prendido muitas pessoas, porque elas não entendem que aquilo que Jesus tem para nós é melhor do que tudo isto que você estava desfrutando lá. Aquelas alegrias do mundo, elas são passageiras, enquanto que a comunhão com Deus, a presença do Espírito Santo na sua vida, não tem o que possa se comparar à salvação que Cristo dá. Aleluia, glória a Deus. Opte por Cristo Jesus, opte pelo caminho estreito. Entre neste caminho e siga este caminho, porque é caminho de bênção, é caminho de felicidade, é caminho que termina no céu, enquanto que o caminho largo termina no fogo do inferno. A decisão está com você. Não olhes para trás. O coração insistia em olhar para Sodoma, enquanto que Deus quer que você olhe para frente, para Zoar. Zoar é a cidadezinha que estava à frente deles. A pequenina cidade avistada por Ló, que se passou a chamar Zoar. Não chamava-se Zoar, mas passou a se chamar Zoar. Zoar significa pequena, também significa brilho, brancura. Olha aí, esse é o alvo de Deus para nós agora, a nossa Zoar. Deus não quer que você fique em Sodoma, mas Ele quer que você vá para lá, para o lugar da brancura, para o lugar da santidade, no caminho da salvação. Não olhe para trás e não pare. Não se admite estagnação no caminho da salvação. Lucas 9:62, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Uma vez você decidiu, uma vez você se entregou, uma vez você desceu às águas do batismo, o diabo vai fazer de tudo para que você pare, para que você se sinta cansado, para que você comece até a desconfiar. Olha, parece que depois que eu entreguei a vida a Cristo, parece que as coisas pioraram. Não é assim? Provação que muitos passam,
que luta, que dificuldade, problema financeiro e tantos outros problemas. Mas você não pode parar, você tem que continuar andando no caminho da salvação. Aleluia. Outro texto bíblico de Jeremias diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti, os seus nomes estarão escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Jeremias 17, 13. Nome escrito no pó. Enquanto que aqueles que perseveram e vão até o fim, diz que o nome está escrito nas mãos do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos querem perseverar até o fim? Amém. O Senhor também quer que você persevere. Não pare em toda esta campina. Você está no caminho da libertação, da salvação. Outro texto, Salmo 73, 27. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu, ó Deus, destrói todos os infiéis. Que coisa terrível. E você ainda acha que não existe apostasia, né? Não existe. Não tem possibilidade de abandonar, de parar. Existe sim. Se Deus retirar a sua graça de cada um de nós, e pode ser até pastor, pode ser líder, se Deus retirar a sua graça de cada um de nós, nós murchamos, nós travamos, nós cairemos, porque é esta graça que sustenta o seu povo. Eu quero estar debaixo desta graça, eu quero que você esteja debaixo desta graça, que você cada dia esteja mais cheio do Espírito Santo, que cada dia você tenha mais esperança de que você vai chegar lá, e quando você chegar, as portas do céu vão se abrir para você, e você vai ouvir um bem-vindo do Senhor Jesus, dizendo: pode entrar, eu estava esperando a sua vida. E a quarta e última lição, o livramento de Ló e sua família nos ensina que há um lugar de refúgio. Ainda o verso 17, a terceira ordem dada pelo anjo foi: foge para o monte, para que não pereças. Foge para aquele monte, para que vocês não pereçam. A princípio, o lugar de refúgio seria o monte. Só que Ló intercedeu para que fosse não para o monte, mas para aquela pequena cidade que ele estava avistando. E o anjo aceitou, porque não importa o local. O que importa é estarmos em Deus, é estarmos com Deus. Então seja no monte, seja naquela pequena cidade, se Deus estava com eles, eles estariam libertos. E se nós estamos com Deus e em Deus, e Deus em nós, nós estamos libertos. Aleluia. Nenhum mal chegará à tua tenda, a destruição não chegará na tua tenda, na tua casa e na tua vida, porque você está em Deus e com Deus. Deus é o nosso refúgio. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio, socorro, fortaleza, bem presente. Aonde? Quando tudo vai bem? Bem presente na angústia, na tribulação. Aí que você vai conhecer a presença de Deus, o amor de Deus, o cuidado do Senhor para com cada um dos seus filhinhos. A calamidade não atinge aquele que está refugiado na cidadela onde está Deus. Zoar, brilhante, brancura. Lá em Zoar está o brilho que é a glória de Deus. Lá está a brancura que é a santidade de Deus. Zoar, tão pequenina, mas tão acolhedora. É assim que Deus trabalha. As coisas de Deus são simples. Não se escolheu uma metrópole, mas uma pequenina cidade. Estar com Deus faz toda a diferença nas nossas vidas. Então, rememorando aqui as 4 lições sobre a salvação. Primeira, um ato
de misericórdia. Segunda, é individual. Terceira, exige perseverança. Quarto, é um refúgio em Deus. E vamos aí aos versos 24 e 26, para nós concluirmos. Verso 23 diz que saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. O final poderia ser diferente. A oportunidade estava sendo dada para todas as pessoas, 4 pessoas, mas só 3 chegaram. 4 cidades destruídas: Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. 4 cidades, todo aquele entorno, totalmente destruídas. Há um texto de Jeremias 22, 29, que diz: ó, terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Ó terra, terra, terra. O juízo final sobre esta nossa terra será pelo fogo. Uma vez foi por água, o dilúvio. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 7 a 10, fala sobre isso. Os elementos ardendo se fundirão. Não pense que você já está vivendo isso, não. Apesar do calor que nós estamos sentindo aí, né? Mas a coisa será muito pior, terrível. Diz que os homens, eles desejarão a morte, vão pedir a morte, porque será tão terrível. Então o juízo final sobre a terra será pelo fogo. E eu quero concluir esta reflexão destacando aqui a atitude da mulher de Ló. Ela contrariou a ordem expressa do anjo: não olhe para trás, não olhe. E eles estavam quase chegando já em Zoar, e ela contrariou a ordem, olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Eu disse que esse texto, ele conversa também com textos do Novo Testamento. E agora a surpresa: Jesus usou esse texto aqui. Vamos lá, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, a partir do verso 28. E com esse texto nós estaremos encerrando esta meditação. Lucas 17. Todos acharam? Amém? 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, todas as atividades normais do comércio, né, na agricultura. Verso 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Vamos decorar o verso 32? Lembrai-vos da mulher
de Ló. Você tem uma tarefa. Semana inteira você vai declamar esse verso aí. Lucas 17, 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17, 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Isso tem a força de um mandamento para nós, os cristãos. Jesus está falando aqui da vinda do reino de Deus. Ele dá o exemplo lá de Noé e depois ele dá o exemplo de Ló. E ele conclui dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Nós precisamos lembrar da mulher de Ló. Crente, ele precisa se lembrar do que aconteceu com a mulher de Ló, porque a mulher de Ló olhou para trás. Será que tem gente aqui que está pensando em olhar para trás? Será que tem gente aqui decepcionada com a igreja? Gente decepcionada com o pastor, com pastora, com o missionário, com o apóstolo, com o bispo, que hoje tem tanto nome, só falta colocar ali vice-deus, né? Tem tudo aí. Lembre-se da mulher de Ló. Jesus não quer que você olhe para trás. Jesus quer que você olhe para Ele, porque nele você não encontra pecado, nele você não encontra mácula, nele você não encontra falha, nele você não encontra traição, nele você não encontra nada que vá ferir e magoar a sua vida. Nele você só encontra redenção, alívio, paz, cura. Olhe para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. O dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre. E o dia que você sair daqui também, o dia que a igreja for retirada do palco deste mundo, vai acontecer o mesmo. O juízo de Deus, a grande tribulação a este mundo. O que ainda detém é que a igreja está aqui, o Espírito Santo está aqui, mas o dia que Ele nos tirar daqui, isso aqui vai se tornar literalmente o inferno. Portanto, mais uma vez eu exorto você, não pare, antes ao contrário, reate a sua comunhão com o Senhor, confesse falhas, perdoe aquelas pessoas que falharam com você e prossiga para o alvo da salvação em Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.